Queridas amigas, meus queridos ouvintes, telespectadoras e telespectadores do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda e falo com vocês aqui diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Estamos juntos todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, sempre em companhia de você, minha querida e meu querido ouvinte, minha querida, meu querido amigo. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer como tema do nosso programa um termo, não é, que é muito falado, muito decantado aí quando se fala em questões aí espirituais, não é, religiosas, das tradições do Oriente. Nós ouvimos falar muito dos bodhisattvas, não é? Falar aquele ser era um bodhisattva, são os bodhisattvas. Quem ainda não está familiarizado com esse termo, tá? Eu vou trazer aqui, vou explicar direitinho do que se trata também. Então, se você nunca ouviu falar, você vai ter nesse programa a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o mistério dos bodhisattvas, tá? Antes de começar, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a definição dada pela grande Helena Petrovna Blavatsky, a nossa grande mestra HPB, não é? A definição que ela traz na sua obra, o Glossário Teosófico sobre Bodhisattva. Bodhisattva é um termo que vem da língua sânscrita, né? Que é a língua sagrada da antiga Índia. É a língua sagrada do Oriente. Assim como o hebraico é a língua sagrada, a linguagina, uma linguagina. Linguagina é o que? É uma língua sagrada. A linguagina do Ocidente é o hebraico. Não é? Tradicionalmente, do Oriente é o sânscrito. Pois bem, palavras de Helena Blavatsky. Bodhisattva, literalmente, aquele cuja essência tornou-se inteligência. Essência que se torna inteligência. A essência é o termo sattva. Sattva significa essência. Sattva significa espiritual, puro. E Bodhi significa inteligência, mas não é, podemos dizer que não é a nossa concepção normal de inteligência, tá? É uma inteligência superior, é a inteligência relacionada ao campo das abstrações, não é a inteligência limitada, não é a inteligência da nossa mente concreta, da nossa mente lógica, comparativa, já é a inteligência criadora, ela já é a inteligência que está no campo das abstrações, que já está no âmbito do espiritual, da trindade superior. Bodhi também está ligado à intuição, não é? O termo Bodhi é relacionado a Buddhi, que é o sexto estado consciencial, tá certo? É o sexto de uma escala de 7, o sétimo é Atman, tá? Que é o mais elevado, que representa a percepção completa, consciência completa. Então, Bodhisattva significa aquele que uniu a inteligência à essência, tá? Voltando aqui, já adianto que são bodhisattvas também. Bodhisattvas são categorias de seres, nós chamamos de seres de hierarquia. Seres de hierarquia são seres de elevado nível consciencial, tá? São seres que não são seres humanos comuns como nós. Nós, seres humanos comuns, nossa hierarquia é chamada de hierarquia Jiva. A hierarquia Jiva é a hierarquia humana. Isso é a quarta hierarquia, somos nós. Existe no nosso contexto evolutivo atual, existem 7 hierarquias, 7 estados de consciência que representam 7 hierarquias, que aí elas podem ser desdobradas, enfim, isso é um papo para um outro programa. Mas, focando aqui na nossa questão central atual, tá?
nós temos, nós somos a quarta hierarquia, existe a quinta, a sexta e a sétima. Né? A quinta hierarquia é a hierarquia que nós chamamos de hierarquia de Vênus, que já é a hierarquia dos anjos, a hierarquia dos andrógenos, tá? O estado de consciência respectivo é o mental abstrato ou mana superior. Existe a sexta hierarquia, tá? Que é a hierarquia de Mercúrio, também chamamos de hierarquia micaelina. Sexta hierarquia. O sexto estado de consciência é o quê? É o búdico. Búdico intuicional. Búdico ligado ao quê? A Bodhi. Tá? E existe também a sétima hierarquia, que nós chamamos de hierarquia solar jupiteriana também, dentro do contexto teosófico. Tá? É a hierarquia que nós chamamos também a hierarquia dos deuses, a hierarquia de Atman. Tá? A sétima hierarquia, a hierarquia mais elevada, essa hierarquia que nem está presente no contexto. Ela está muito, muito, muito além de nós. Podemos dizer que a quinta hierarquia e a sexta, né, a hierarquia de Vênus e de Mercúrio, trabalham aqui conosco. Trabalham a nossa evolução. São dessas categorias que são os Bodhisattvas. Nós somos da quarta hierarquia humana. Bodhisattvas são seres de quinta e sexta hierarquias. Na verdade, Bodhisattvas da quinta hierarquia e Budas da sexta. Tá? Existe essa diferenciação, tá certo? Porque, veja, a sexta hierarquia é o quê? Hierarquia de Mercúrio, hierarquia também chamada de semideífica, tá? Que é a hierarquia de qual consciência? De Budi. Então, são as consciências dos Budas. Então, a consciência de Siddhartha Gautama, por exemplo. Siddhartha Gautama é chamado do quê? Do Buda. Tá? A consciência dele era a consciência de Mercúrio. Ele alcançou a consciência do sexto estado de consciência, que é Budi. Tá? A nova manifestação avatárica Maitreya também. É um Buda, é uma consciência búdica. Então, um sexto estado de consciência. Os Bodhisattvas são quinto estado de consciência. Então, eles estão ali no nível do que nós chamamos de anjos, dos andrógenos. Então, o que na tradição ocidental nós chamamos de anjos, né, os andrógenos, os anjos, essas inteligências criadoras, inteligências elevadíssimas, não é? No Oriente são chamados de devas em geral e de bodhisattvas. Bodhisattvas são consciências aí já do quinto estado, já são consciências que nós chamamos de ligada ao estado de consciência correspondente a Vênus, que é um mental superior, mana superior ou mental abstrato. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho mais da definição aqui de HPB, de Helena Blavatsky, que eu vou comentando aqui com vocês, tá bom? Então, repetindo, Bodhisattva é aquele cuja essência sattva tornou-se inteligência Bodhi. Aquele a quem falta apenas uma encarnação para chegar a ser um Buda. Então, vejam, é o último estágio, o Bodhisattva, antes de se tornar um Buda. Repito, Buda é o quê? Sexta hierarquia, Bodhisattva, quinta hierarquia. É isso que a Helena Blavatsky está falando aqui, tá? Então, o Bodhisattva, ele vai ser um Buda. Um Buda perfeito. Né? Então, aquele a quem falta apenas uma encarnação para chegar a ser um Buda perfeito, isto é, para ter direito ao Nirvana. Este, como aplicado aos Budas Manush terrestres. No sentido metafísico, Bodhisattva é um título dado aos filhos de Dhyanis Budas celestes. Então vejam o seguinte, essa categoria de seres, gente, Dhyanis, os Dhyanis eles são consciências do sexto sistema de evolução, são consciências da sexta hierarquia, tá certo? Que
se antropomorfizaram, né, adquiriram a forma física para acelerar o processo de evolução da humanidade. Tá? Isso aconteceu principalmente a partir do ano de 1900, a partir do começo do século XX. Tá? Então vejam, os bodhisattvas, eles são filhos, tá? Isso, claro, num sentido figurado, num sentido metafórico, né? Num sentido simbólico, são filhos dos Dhyanis Budas celestes, porque essas consciências, os Dhyanis Budas, eles são consciências muito, muito, muito elevadas, eles são seres celestes, eles são seres puramente espirituais. Tá? Então, o Dhyani, ele tem esse sentido, não é, de dinâmica mesmo, de dar o dinamismo. Né? O Dhyani, ele tem o sentido de criação. Não é? O próprio termo Dhyani está relacionado a isso, a criação, a movimento. Então os bodhisattvas são filhos dos Dhyanis Budas celestes, que são consciências búdicas, né? São consciências da sexta hierarquia. Aquele que possui o dom ou qualidade de Budi, né? Ou Bodhi, não é? A sabedoria suprema ou iluminação. Na ordem hierárquica, o Bodhisattva é inferior ao Buda perfeito, como eu já falei, como eu já expliquei aqui um pouquinho. Na linguagem exotérica, ou seja, na linguagem comum, estes dois termos são muito confundidos, né? A Blavatsky fala, então, aqui, reafirmando aqui aquilo que eu falei, se fala muito, não é? Muito se refere aos bodhisattvas daqui, bodhisattvas de lá. Às vezes se referem, não é, a um Buda como um bodhisattva ou algum bodhisattva como um Buda. Não é? E no caso existe realmente uma diferença. Ambos, tanto Bodhisattva como Buda, são seres elevadíssimos, né? São elevadíssimas consciências. Nós não temos nem capacidade de mensurar o quão grandiosa são essas consciências. Mas existe uma graduação. Não é? Então, portanto, assim como nós, seres humanos, nós somos, mesmo dentro da hierarquia humana, existe uma graduação de evolução entre nós e com os outros reinos da natureza, não é? Nós somos mais evoluídos do que os reinos que nos precederam, que é o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, não é? Da mesma forma, o reino dos andrógenos, não é? O reino dos bodhisattvas é o quinto, portanto é para onde nós estamos rumando, para onde nós estamos indo, né, a evolução humana. Nós estamos indo, né, nossa finalidade, o nosso propósito, nós estamos aqui para nos emancipar da roda de samsara, da roda de nascimentos e mortes, da realidade material limitada e transitória, não é? Para nos tornarmos o quê? Imortais. Imortalizar a nossa consciência. E aí nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos consciências da quinta hierarquia. Nós nos tornamos bodhisattvas. Não é? E depois da sexta, depois existe, não é, a evolução aponta, não é, para a sexta hierarquia. Então depois você não pode ir de ser humano, né, um ser humano comum como nós, né, alçar a sua condição direto para Buda, né, para uma consciência de um Buda. Impossível. Primeiro você passa, né, conquista o status de Bodhisattva, aí com certeza existe muito trabalho também, existe muito trabalho interior, muito trabalho de evolução, até alcançar o status de Buda, que aí é a sexta consciência, é a sexta hierarquia. Contudo, palavras de HPB novamente, palavras de Blavatsky. Contudo, o inato e justo sentimento popular, em razão do grande sacrifício que o Bodhisattva fez de si mesmo, em sua respeitosa estima, colocou-o
em lugar mais eminente do que o Buda. Nos países búdicos do norte, cada novo Bodhisattva, o grande adepto iniciado, recebe o nome de libertador da humanidade. Olha que bonito isso, pessoal. Esse ensinamento está na obra de Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Não é? Vou repetir aqui. Cada novo Bodhisattva, né, o grande adepto iniciado, recebe o nome de libertador da humanidade. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Até antes a Helena Blavatsky ela fala aqui no sentido, não é, o grande sacrifício que o Bodhisattva faz de si mesmo, não é, colocando em um lugar mais eminente do que o Buda. Porque o que isso significa, pessoal? E aí nesse sentido os Bodhisattvas eles são realmente chamados de Budas da compaixão. Nesse sentido sacrificial, porque o que acontece? Quando, né, o ser humano desperta o quinto estado de consciência dentro de si, né, quando ele desperta o espiritual, isso significa se iluminar, não é? Esse processo acontece no chakra cardíaco, não é? O anahata, que é o nosso sol, e no chakra coronal, que é o chakra sahasrara, né? O chakra da coroa. Existe um processo de iluminação que inclusive torna, né, ele até transmuta a cor do chakra cardíaco, porque os raios do chakra cardíaco eles têm a cor dourada, é um sol, não é? A cor dourada, amarela, não é? E quando existe esse despertar, elas se tornam esverdeadas. Não vou entrar nesse mérito agora, porque nós temos pouco tempo, porque isso acontece, mas isso acontece quando o ser humano se ilumina, quando o ser humano transcende a sua condição de mortal, transcende a condição, não é, de ficar preso dentro da roda de nascimentos e mortes, dentro de Sansara, dentro do arcano 10. Tá? O arcano 10, a roda da fortuna, que representa a nossa crucificação na matéria. Né? Nós, sim, a nossa vida, esse processo de encarnações e reencarnações, ele representa, de uma certa forma, sim, uma prisão. Tá? Nossa vida é limitada, a nossa vida é rápida, né? Nós não temos, muitas vezes, muita consciência disso. Fala assim, nossa, a pessoa viveu tanto, viveu 80 anos, 90 anos, 100 anos. Gente, isso para um contexto maior, um contexto consciencial maior, isso não é nada. 100 anos não é nada. Tá? É um sopro. Não é? Por isso que nós somos espécies de sombras. Né? Passamos aqui como sopros, como sombras, passageiras. Damos tanta importância aí às nossas coisas, não é? Damos tanta importância aos nossos gostos, às nossas vaidades, não é? E no final, realmente, como diz a sabedoria popular, não fica nada. Caixão não tem gaveta, você não leva absolutamente nada. Nascemos sem nada e vamos embora sem nada. Digo, sem nada de material. Não é? Aquilo que você constrói internamente, né, no nível de alma, no âmbito de alma, isso sim você leva como conquistas, como um mérito seu, né, para outras vidas dentro da roda de Sansara, enquanto você ainda não conquistou a sua iluminação. Esse processo de iluminação, pessoal, é um processo de consciência, sobretudo, não é? Absolutamente, é um processo de elevação da consciência e de autopurificação, purificação dos nossos veículos, purificação da nossa alma, purificação do nosso astral, daquilo que nós sentimos, não é? Daquilo que das nossas emoções, purificação dos nossos pensamentos e, naturalmente, purificando a mente e os pensamentos, não é? Você também entra num processo de purificação do seu próprio corpo físico. Quando você conquista, não é, por mérito próprio, a sua condição de adepto, como diz Helena Blavatsky aqui, de adepto, adepta, iniciado, iniciada,
você se ilumina, você desperta a 13ª e a 14ª pétala do chakra cardíaco, você desperta o Vibhuti, que é o 8º chakra, e aí você se torna o quê? Você realiza o que nós chamamos do Arcano 9, o Arcano 9 que é o eremita, que é o iluminado, que é o iniciado, você desperta, você realiza o Arcano 9, transcende o Arcano 10, que é a roda de Samsara, que é a roda de nascimentos e mortes, e você se imortaliza, você torna a sua consciência perene, tá? A sua consciência ela deixa de ser transitória, a sua vida deixa de ser transitória, não é? Você passa a ser uma consciência que vive dentro do presente, você transcende o tempo, você transcende as maias, a maia do tempo, a maia da realidade transitória e material, tá? Esse é o significado de Nirvana. Tá? De transcendência. E o que acontece, gente? As pessoas que transcendem, né, que conquistam o status de Bodhisattva, de adeptado, essas pessoas, esses seres humanos que conquistaram por mérito próprio, têm a prerrogativa, não é, de realmente não encarnar mais, tá? De passar a ter uma vida constante, não é? Uma vida perene dentro de uma realidade espiritual, não é? Dentro de uma realidade que é uma realidade tão existente quanto a nossa, mas ela está numa outra concepção, ela é espiritual. Nós podemos falar de Agartha, por exemplo, né? Então, o ser humano que se conquista o status de adepto de Bodhisattva, não é? Ele pode viver na Agartha, não é? Só que o que acontece? Esses seres, por sacrifícios, Bodhisattvas, por sacrifício, compaixão dos seus irmãos, das suas irmãs em evolução, eles retornam. Eles retornam à vida material. Sabe para quê? Para nos ajudar, para nos mostrar o caminho. Tá? Então eles se sacrificam, não é? Eles voltam a esse mundo limitado, a esse mundo imperfeito, a esse mundo cheio de necessidades, não é? Cheio de enfim, né? com tantas carências, né? Com o ser humano aí tão desconectado de si mesmo, tão desconectado da natureza, tão desconectado da espiritualidade, tão desconectado da sua fonte, né? Tão enfeitiçado, né? O ser humano tão enfeitiçado pelos desejos e pelas ilusões da matéria, não é? Essas ilusões, repito, todas momentâneas, não é? Todas absolutamente momentâneas. Então eles retornam claro, isso com consciência, tá? Mas eles retornam para a vida material para nos ajudar, né? Então são os adeptos, as adeptas que vivem entre nós. E é claro, um adepto, um bodhisattva, não vai se identificar, ele não vai chegar aqui na rádio e falar, olha, aqui é fulano, eu sou a bodhisattva, eu sou o bodhisattva. Isso não existe, não é? A pessoa que se intitula iniciada, que se intitula mestre, que se intitula adepta, na verdade não é, porque existe uma regra muito clara, né, dentro do verdadeiro caminho da iniciação. Existem várias sendas, não é? Diversas sendas, mas existe apenas um caminho, tá certo? E essa é uma regra que nunca pode ser quebrada, tá? Então eles vivem sim entre nós e estão aqui para nos ajudar, né? Eles não vão esses seres, pessoal, eles não vão nos impor, não vão nos falar, você tem que fazer isso para você conquistar para você chegar a ser um bodhisattva. Não é, porque a regra não é assim que funciona dentro do caminho da mão direita, mas eles nos inspiram, não é? Eles procuram nos fazer despertar para o caminho, não é? Facilitar. Quando a gente começa a despertar para a espiritualidade,
esses seres, eles, como eles têm uma consciência muito elevada, abarca muitas pessoas e tal, pode ter certeza quando o simples fato de você estar mais aberto a essa possibilidade, né, a essa evolução, a espiritualidade, pode ter certeza que já tem uma consciência dessa aí prestando atenção em você e te ajudando, né? Te ajudando a se reencontrar, a encontrar o seu caminho, a eu encontrar o meu caminho, a nós encontrarmos o nosso caminho, não é, de retorno ao lar, não é? Retornar de onde viemos, que é justamente, não é, a fonte da nossa vida, que é a fonte da espiritualidade e que é a fonte de tudo, que é o próprio Criador. Gente, por hoje então ficamos por aqui. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta.